Boa noite, igreja. Nosso texto bíblico dessa noite se encontra em Marcos 5, 21 a 34, e nos diz assim a leitura bíblica: E passando Jesus outra vez num barco para outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venha e lhes impunhas as mãos para que saia viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte de seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo a virtude de si mesmo que saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou minhas vestes? E disse-lhes os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curado deste teu mal. Essa passagem é bastante conhecida, no nosso meio, e eu fui pesquisar algumas coisas relacionadas a ela que me chamou muita atenção, alguns detalhes. Quando eu li esse texto, algumas partes me chamaram bastante atenção, e são nesses detalhes que eu vou focar hoje a nossa mensagem. Uma delas é o seguinte: eu pesquisei algumas Bíblias e os milagres de Jesus eram todos intitulados na Bíblia, nos capítulos. Por exemplo, vem aqui nessa parte, no capítulo 5 começa um endemoniado curado, depois vem a filha de Jairo. Não vem titulado a questão da mulher do fluxo de sangue. Tanto em Marcos e Lucas, ela vem embutida no meio de outro milagre. E eu achei isso interessante. Por ela não ter um título na Bíblia, ela nos traz uma mensagem muito grandiosa para as nossas vidas. Primeiro, nós vamos nos situar na história. Por que foi enfatizado essa doença dela? Nós vemos lá no Levítico, na lei judaica, quando a mulher estava no seu período menstrual, ela não poderia ter contato com ninguém, porque ela era considerada imunda. Então ela não poderia ter contato com seu esposo, ela não poderia ter contato com as pessoas, onde ela estivesse, se ela se sentasse, ninguém poderia sentar, ela tinha que ficar separada, ou seja, isolada. Agora pare e pense, irmãos, isso leva em torno aí, até na Bíblia mencionado, nós mulheres também conhecemos, período de 7 dias no máximo. Essa mulher já estava assim há 12 anos. Imagina a situação, já viver excluída por 7 dias, eu acredito, mas naquele tempo já devia ser muito ruim, Imagina viver excluída 12 anos por uma questão de saúde, E aqui a gente vai mencionando aqui na Bíblia, vai mencionando a questão, que ela já tinha gasto tudo o que ela tinha. Então nós vimos que ela não era uma mulher de situação financeira pobre, também não menciona que ela era rica, porém as suas condições financeiras já tinham se acabado pelo fato dela gastar tudo com médicos para que ela fosse curada. E nada disso adiantou. E a gente acredita, pelo que a gente vai lendo, pelo fato dela ser excluída, com certeza foi excluída da família. Ela foi excluída, se tivesse um trabalho, não sei, deve ter sido excluída do seu trabalho, do seu meio social, até porque as pessoas já conheciam. Então, imagina ela andar por
pelo meio da cidade e ser apontada como uma mulher impura, que ninguém poderia se aproximar dela ou tocá-la, que se tornaria pela lei judaica, quem se encostasse nela também se tornaria impuro e teria que ficar um período também isolado, né? E depois fazer ofertas ao Senhor para que essa purificação pudesse voltar. Então nós vemos que essa mulher era bastante sofrida, e sem contar, né, no seu psicológico abalado, a sua solidão, acredito eu que ela devia ser muito pálida, né, perder sangue, né? Ela deveria ser muito pálida, muito fraca, né? E nitidamente devia ser visto isso. Então ela praticamente era uma pessoa, vamos colocar assim, totalmente destruída psicologicamente, materialmente falando, socialmente falando, né? Então esse é o primeiro ponto para nós analisarmos essa questão, para a gente se situar dentro da história. E eu coloquei aqui que essa passagem, ela não tem apenas, que aqui a gente lembra, a gente viu que ela foi curada, mas ela não vai tratar, hoje nós não vamos falar somente da cura física, né, que está bem nítido, mas nós vamos falar da restauração espiritual, dignidade e fé na vida dessa pessoa, e nós vamos trazer para os nossos dias. Eu peguei assim, vou tentar colocar a situação dela nas nossas vidas, nos nossos sofrimentos. E eu intitulei a mensagem de hoje: quem é você no meio da multidão? Porque nós vimos que a passagem, né, a história acontece no meio de uma multidão, né? Ela se destacou ali, e eu trouxe para os nossos dias: quem é você no meio da multidão? E é isso que nós vamos discutir nessa noite. Ela sofria em silêncio, até porque eu acredito que ela deveria ter muita vergonha de falar pelo que passasse. Porque quando ela falava, ou se alguém soubesse, o que já acontecia? Já tinha um afastamento, né? As pessoas já isolavam, já condenavam: olha, não chegue perto, não se aproxime. Então eu acredito que o sofrimento dela era no silêncio dela, né? E quantas das vezes nós estamos também no meio de uma multidão, sofrendo em silêncio, porque a gente não tem com quem contar, não podemos falar, ou não temos a coragem de contar, né? Com medo das acusações, com medo das pessoas dizerem que para nós não tem mais solução. Acredito eu que na mente dela ela já tinha vivido isso. Eu não tenho mais jeito, porque todos os médicos, toda a sua fazenda, todo o seu dinheiro, né, mencionado assim, ela gastou sem solução. Então para ela já estava tudo perdido. E muitas das vezes nós, né, tentamos sorrir, tentamos brincar, tentamos disfarçar. E quantas das vezes nós estamos sangrando por dentro? O nosso coração está sangrando, nós estamos doentes e não temos com quem desabafar, não temos com quem pedir socorro. Quantas das vezes nos sentimos assim, né? E essa mulher, ela passava por essa situação naquele momento de sua vida, acredito eu que todos os dias, imagina acordar e pensar: mais um dia eu tenho que viver, mais um dia de sofrimento, mais um dia de agonia, mais um dia sem solução. E a gente às vezes se encontra nesse jeito. No versículo 24 diz assim: e foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. Ali eu coloquei, não sei se os irmãos conseguem enxergar, está bem pequeno, eu coloquei da seguinte forma: a multidão seguia Jesus por alguns motivos. Eu coloquei 3 motivos apenas pelos quais eles seguiam a Jesus, a multidão. Primeiro, eles acreditavam que Jesus era um milagreiro, né? A notícia de Jesus se espalhou: olha, está sendo curado, paralíticos estão sendo curados, cegos estão enxergando. Então, a multidão, boa parte dessa multidão acreditava que era um milagre, né, que estava acontecendo pelas cidades. Então, esse homem era, vamos supor, um curandeiro, um milagreiro, né? Ele era um resolvedor de problemas naquela época. Um pouco das pessoas acreditavam nisso. Outros seguiam Jesus no meio da multidão para ouvir suas mensagens. As mensagens de Jesus
né? Nós temos o Sermão da Montanha, Sermão do Monte, né? Nós temos, quando ele vai na sinagoga, né, fazer o estudo para aqueles que estavam ali. Então as pessoas iam atrás para ver o que aquilo traria de bom para eles, e muitos se agradavam do que ouviam. E o outro grupo que eu coloquei era o grupo que seguia Jesus na multidão para ter motivos para acusá-lo de algo errado, que era algo muito difícil, né? Acusar Jesus de algo errado. Tentaram, mas não conseguiram. Então, no meio da multidão tinha esse tipo de pessoas seguindo Jesus por esse motivo. E hoje, irmãos, não tem diferença também. Nós temos em nosso meio, nós temos no mundo pessoas com as mesmas características de pensamentos em relação a seguir Jesus. Muitos seguem a Jesus porque está com problemas e querem que Jesus lhes solucione. Nós costumamos dizer, né? Quer a bênção, mas não quer o Senhor da bênção. Muitas das vezes nós agimos dessa forma. Nós queremos um milagre, mas não queremos saber do Senhor do milagre. Muitos também hoje seguem a Jesus, vêm atrás de igrejas ou de mensagens em determinados locais, porque as mensagens às vezes vai confortar o coração, vai trazer paz, assim, como não está tão ligado, está só seguindo Jesus no fluxo da multidão, né? Aquela mensagem naquele momento vai te trazer um conforto, vai te trazer um alívio. Então muitas pessoas hoje também seguem a Jesus apenas para ouvir quais são as mensagens que vai ser ouvida naquele momento. E muitos também seguem a Jesus hoje, ou vão ao caminho, ao encontro de Jesus, para ver o que tem de errado na palavra do Senhor, para poder acusar ou se justificar porque não segue Jesus. Porque se você observar pessoas que são descrentes, que são alguns ímpios, eles leem a Bíblia para procurar provas para a base deles, para eles não servirem a Jesus. Eles vão dentro da própria Bíblia para achar algo de errado, para dizer, ó, eu não vou para a igreja, eu não sirvo a Deus porque na Bíblia está escrito isso, isso e isso, como se a Bíblia fosse algo de errado. E a gente sabe que a palavra de Deus, ela jamais, você vai ler de Gênesis a Apocalipse, e você não vai encontrar nada que condene esse Deus tão grande e maravilhoso que é o Deus que nós servimos. Ali eu coloquei a mulher que seguia, a multidão seguia, e aqui nós temos por que a mulher seguiu a Jesus. No versículo 27 diz assim: ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Eu quero me prender a essa primeira parte. Ouvindo falar de Jesus. Ela não foi ao encontro de Jesus no meio da multidão porque chamaram ela. Ela não foi ao encontro de Jesus porque Jesus olhou no meio da multidão e falou assim: ei você, vem cá que eu vou te curar. Não foi. Ela foi atrás de Jesus porque ela ouviu falar de Jesus e ela acreditou que aquele ali era o Senhor. Por que ela acreditou? Porque ela ouviu pessoas relatarem que foram curadas, ela ouviu pessoas dizerem que a palavra dele era uma palavra verdadeira, ela ouviu pessoas dizerem que existia o Messias no meio do povo. Então o ouvir falar fez com que ela crescesse, mesmo sem vê-lo, mesmo sem presenciar, porque se ela estava marginalizada, né, no caso, se ela estava colocada à beira, né, da multidão, da aldeia, do lugar da cidade, ela não teve contato com Cristo, apenas o ouvir falar. Então ela sabia que ele era Deus Todo-Poderoso, ela tinha a convicção da fé, só no ouvir ela acreditou que ele podia curá-la. E no versículo 28 diz assim: porque dizia, se tão somente tocar as suas vestes, sararei. Veja bem, eu marquei essa primeira parte, tão somente, né? Tão somente a gente pode colocar apenas, se só
tocar. Ela não disse se eu abraçar, se ele falar para mim, você está curada. Ela falou que se eu simplesmente tocar, né? E pela lei judaica, ela não poderia fazer isso, né? Pela situação dela, ela não poderia tocar em Jesus, né? Só que a gente vê que ela toca as vestes, né? Como um sinal assim, eu vou tocar as vestes, mas eu não vou torná-lo impuro, como se Cristo pudesse tornar impuro, né? Mas o cuidado que ela teve de apenas tocar nas suas vestes, na orla, ou seja, na pontinha das suas vestes. E quando ela fala, se ela tão somente tocar, irmãos, é uma fé tremenda, né? Ela acredita que uma coisa mínima, um gesto tão pequeno, seria capaz de mudar a história dela. E às vezes a gente quer ver Deus mover céus e terras, né? A gente quer ver Deus. Tem pessoas que às vezes querem que Deus faça o que Ele fez lá no passado, né? Abrir o mar, mandar fogo do céu. E às vezes Deus está querendo agir tão somente no seu toque em suas vestes. E nós deixamos de acreditar que um pouquinho de fé, ele é capaz de mudar. E o mais interessante que eu vejo nessa fala dessa mulher é que ela acreditou. Ela já sabia, ela usa o verbo no futuro, né? Sararei. Ela não disse, será que se eu somente tocar, eu ficarei curada? Ela não usa isso. Ela diz, eu sararei, né? Verbo no futuro do presente, olha, né? Esse futuro indica certeza, né? Quando a gente explica isso na questão de tempo, o verbo no futuro, ele indica uma certeza de algo que irá acontecer. Então ela tinha convicção de que ela seria curada. E nós? Quantas vezes a gente ora duvidando se Deus vai agir? Né? Eu orei, mas eu não sei se Deus vai agir, né? Eu já estou cansada de orar e Deus não me atende. Para que orar? Se várias pessoas já oraram e não surtiu efeito, como nós somos incrédulos, né? E às vezes o nosso problema não chega a ser tão grande quanto dessa mulher, 12 anos, né? Marginalizada. Às vezes o nosso problema não nos afasta do nosso trabalho, não nos afasta da sociedade, da família, né? Claro que tem problemas que isso acontece, mas assim, às vezes o problema que eu estou passando não faz com que eu me afaste. E mesmo assim, eu me torno incrédula diante desse Deus tão tremendo e maravilhoso que é o nosso Deus. Aí aqui eu coloquei que ao invés de nós chamarmos ela de... Isso eu tirei até de uma pesquisa que eu tinha feito, que eu achei interessante. Em vez de nós falarmos a mulher do fluxo de sangue, a gente poderia colocar, né, que eu achei interessante, a mulher com fluxo de fé, né? Ela foi tremenda na sua fé, na sua convicção de acreditar que Jesus fosse capaz de sará-la, porque primeiramente ela acreditou que ele era Senhor verdadeiro, né? Muitos daquela multidão apenas o seguiam, mas não criam que ele era o Messias, tanto é que o crucificaram, né? E ela tinha essa certeza, por isso que ao decorrer do que nós vamos ver, ela foi transformada. Nem estou enxergando, vamos ver o que passou, né? A mulher rompeu grandes obstáculos para estar com Jesus. Ali eu coloquei algumas coisas que ela precisou romper até chegar a Jesus. Primeiro, a lei. A gente já falou sobre isso, que ela não podia ter contato com ninguém. Imagina, irmãos, uma multidão. E aqui diz, né, que Jesus estava no meio da multidão, né, todo mundo apertando. Como ela ia chegar até Jesus? Com certeza ela ia encostar em um monte de gente, né? Ela ia tornar impuros vários ali naquele meio. Então ela teve que quebrar esse obstáculo, romper esse obstáculo que era a lei. Segundo, a multidão, como eu falei.
O medo, né, tá dentro do estudo, né, que nós estamos fazendo quarta-feira, o pastor falou, né, quarta-feira, sobre o medo, né, essas quarta-feiras que ele tem dado o estudo. Ela teve que romper com o medo, para ela se aproximar, para ela ser curada, para ela ser transformada. Ela teve que vencer esse medo. Irmãos, eu acredito que não era fácil. Imagina ela, né, se alguém ali naquele momento a visse, né, porque com certeza a conheciam, e a visse dentro da multidão e começassem a acusá-la. Eu acho que isso passou na cabeça dela. Gente, vão me ver, vão falar, vão querer me apedrejar, vão querer me tirar daqui, e essa oportunidade eu não posso perder. E é que eu coloquei sua fraqueza física. Ela não tinha forças. Ela não tinha forças para lutar contra a multidão. Porque todos queriam estar perto do mestre, todos queriam se aproximar para ver o que ele ia fazer. Porque afinal de contas, todos já sabiam que ele estava indo em direção à casa de Jairo, porque a filha de Jairo estava prestes a morrer praticamente, né? Que nós vemos no decorrer do texto que ela veio a falecer. Então todos estavam ali, não tinha espaço para passar. E ela fraca, né, debilitada, como ela ia enfrentar essa multidão para se aproximar de Jesus? Só que ela conseguiu, ela venceu todos esses obstáculos para chegar até Jesus. E nós vemos aqui o seguinte: quais obstáculos você precisa romper para estar perto de Cristo? Aqui eu coloquei apenas alguns. Aqui eu coloquei medo, a fraqueza, o ódio, o pecado e tem outros, vários outros. Então nós vemos, o medo também está presente nela, mas também está presente em nós, né? A fraqueza espiritual, eu acredito que ali ela não teve fraqueza espiritual, porque se ela creu que Deus seria capaz de transpor o seu problema em vitória, eu acredito que fraqueza espiritual ela não tinha, porque ela acreditou, ela teve fé, né? Mas a gente às vezes estamos tão fracos espiritualmente que esse é um obstáculo que muitas vezes a gente não consegue romper. A gente permite que o nosso espírito se enfraqueça de tal forma que a gente não consegue enxergar que Cristo está no meio da multidão, esperando ser tocado por nós. E nós vemos também, coloquei aqui, o ódio. O ódio, ele é um dos grandes obstáculos em nossas almas para nos impedir de se aproximar de Cristo. E tanto o ódio, né, nós vemos também o pecado. O pecado, ele nos afasta de Cristo. Ele faz com que a gente não consiga atravessar a multidão. Ele faz com que a gente fique marginalizados, né? Ele faz com que a gente fique afastado do nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós não vencermos esse obstáculo, nós não iremos conseguir se aproximar desse Jesus que está pronto a realizar milagres em nossas vidas. E para que a gente consiga quebrar esses obstáculos, você precisa ter atitude. Eu preciso ter atitude. E no versículo 27, fala assim, que eu vou tornar a repetir, né? Ouvindo falar de Jesus, veio por trás, entre a multidão e tocou na sua veste. Como eu falei, Jesus não foi ao encontro da mulher. Ela que foi ao encontro dele. Ela que reconheceu que precisava dele, que necessitava ir ao seu encontro. Ela quis cura. Deus só vai agir em nossas vidas, irmãos, se nós quisermos. Ela quis. Ela teve atitude. Ela teve 3 atitudes que eu coloquei. Primeiro, ela avançou. Ela acreditou que se ela atravessasse aquela multidão, ela seria curada. Nós precisamos avançar. Nós precisamos avançar contra aquilo que nos impede de se aproximar de Cristo. Ela teve fé. Aqui diz em Filipenses, em Romanos 10,
17 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Ela ouviu, falar de Jesus, ela ouviu dos milagres de Jesus, ela ouviu que Jesus era o Messias, que era o Filho de Deus enviado para salvar, e ela foi ao encontro dele porque ela teve fé. Então nós precisamos ter fé para modificar a nossa história, para nós modificarmos a nossa vida espiritual. E o terceiro, ela tocou. E é aqui que esse ponto que eu quero chegar. Mesmo lugar, mas com propósito diferente. No versículo 30 e 31, diz assim: e logo Jesus, conhecendo que a virtude desse mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes quem lhe tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizeram. Irmãos, esse é um dos motivos que eu escolhi o título da mensagem. Mesmo lugar, mas com propósito diferente. Quem é você na multidão? Tínhamos N pessoas ali. Aí o que me chama a atenção, eu coloquei ali, foi o seguinte: a multidão, diz no versículo, que a multidão o apertava e a mulher o tocou. Tem uma diferença muito grande em apertar e tocar. Alguém já recebeu um abraço tão apertado que estala, as costelas e fala assim: ai, doeu, Ou quando você está, acredito que muita gente já esteve em um lugar muito aglomerado, e quando está te apertando, o que acontece? Pisa no seu pé, você recebe cotovelada, você recebe ombrada, e por aí vai coisas negativas que acontecem. A multidão apertava e ela tocou. Tocar é um sentido tão delicado, Você toca quando você quer sentir, Você encosta a mão num sentido tão suave. E aqui o que me chama a atenção é o seguinte: a multidão tinha um propósito em comum. A mulher tinha o seu propósito pessoal. E aqui eu pergunto: o que nós, quem sou eu, somos nós no meio da multidão? O que me chama a atenção nessa parte é o seguinte: ela disse que se tão somente tocar, ela seria curada. A multidão apertava. A multidão também estava, gente, tendo o toque de Cristo. Aí, vejamos, todos que estavam ali, será que ali naquele meio teria mais gente que precisava ser curada? Os irmãos acreditam que naquele meio da multidão tinha gente que era enferma? Acredito eu que muitos. Tinha gente que tinha algum problema de tristeza no seu coração? Acredito eu que muitos. Todos que estavam ali deveriam ter algum problema. E por que eles não foram curados? Se todos que estavam ali estavam perto de Jesus, estavam tendo o toque de Cristo, a lógica seria isso, Se eles também estavam encostando em Cristo, por que eles não receberam a cura? Aí é a diferença, porque eles não tocaram como ela tocou. E muitas das vezes nós estamos na casa do Senhor, estamos vivendo, cultuando, louvando, e não estamos sendo transformados. Porque a gente não está dizendo: se tão somente eu tocar, eu serei transformado, eu serei curado. E essa parte me chamou a atenção, porque se eles estavam ali, e engraçado não, curioso, é que ninguém naquela multidão teve o mesmo pensamento. Não, vou tocar no meio, Jesus está passando, eu quero ser curado. O que eles tinham em comum, o propósito deles, era ver o que Jesus ia fazer na vida de outros. Mas eles não entenderam que Jesus também poderia fazer algo na vida deles. E eles não entenderam que Jesus poderia transformá-los.
né? E ela teve esse entendimento. O toque mudou completamente a sua vida. Apenas um toque, tem a música, né? Apenas um toque e nada mais, né, que vai ser transformado. Ali eu coloquei a imagem, diz o seguinte: não tenha medo de ser diferente, tenha medo de ser mais um. Eu até completo aqui: não tenha medo de ser diferente, tenha medo de ser mais um na multidão. Você vai ser apenas mais um se você tiver medo. Você vai ser esse que vai apertar o mestre e não tocar o mestre. E aqui no versículo de Efésios 2:10 diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nela. E eu coloquei no tópico 1: ser diferente por Cristo não é orgulho, irmãos, é obediência. Deus quer que nós sejamos diferentes no meio da multidão. Deus quer que a gente faça a diferença onde nós estejamos. Se eu estou no meio da multidão e não estou fazendo diferença, tem algo errado. Eu tenho que mostrar a luz de Cristo em mim. É isso que Deus quer. Então, isso não é orgulho para mim, isso é obediência ao meu mestre. É obediência ao Deus que eu sirvo. Ter medo de ser mais um é ter temor de desperdiçar o que Deus planejou para você. Então não tenha medo, porque o que Deus quer para mim, o que Deus quer para você é tão grandioso que vai fazer com que você, veja bem o que eu vou falar, se destaque no meio da multidão. Mas não é se destacar para orgulho seu, para engrandecimento seu. É para se destacar, para mostrar a glória e o poder de Deus em nossas vidas. Aqui eu coloquei o seguinte: as pessoas da multidão seguiam a Jesus pelas experiências dos outros, mas eles mesmos não tinham o que contar, porque não permitiram ser transformados pelo seu poder. Ao contrário da mulher que viveu uma experiência única, sua história foi um testemunho ao vivo. Aqui eu não coloquei, você vai ter achado que eu coloquei, foi um testemunho vivo. Não, eu quis dizer ao vivo mesmo. Porque todo mundo presenciou. Todo mundo viu o milagre acontecer no ato. Todo mundo viu Deus transformá-la, Cristo transformá-la no meio da multidão. O que eu quero dizer? O que aconteceu com ela? Serviu de testemunho vivo para que outras pessoas, no meio daquela multidão, acreditassem no poder de Deus. E eu acredito que quando Jairo viu a cura dela, ele com certeza deve ter pensado: se ele curou essa mulher no meio da multidão, que ninguém, que apareceu do nada, quanto mais a minha filha, que eu fui até ele pedir. Eu acredito que deve ter passado alguma coisa na cabeça de Jairo, que ele viu o milagre acontecer diante dos olhos dele. Foi um motivo para que ele acreditasse mais no poder do Senhor e ele quisesse ainda levá-lo até a sua casa para que a sua filha fosse curada. E o mais interessante aqui nessa parte: viva a sua experiência com Deus. Não fique contando a experiência de outros. Hoje de manhã nós tivemos, o irmão que trouxe a mensagem, ele falou da experiência que ele viveu com Deus. Então ele hoje não tem que contar mais experiência de terceiros. Ele tem experiência para ele contar dele mesmo com Deus. Então hoje vamos procurar viver. Minha vontade é que cada um de nós venhamos ter experiência com Deus, para que a gente possa contar o que Deus fez em nossas vidas e não a gente sair contando o que Deus fez na vida de outros. Que conte também, mas que você também conte o que Ele fez em sua vida. Que a sua vida seja testemunho vivo diante das pessoas, para que elas creiam que Jesus é o Senhor. Jesus te conhece em meio à multidão. Versículo 32 diz o seguinte: e ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Esse irmão se refere à mulher. Ele já sabia, lógico que ele sabia, mas ele olha e pergunta: quem me tocou? De mim saiu virtude, de mim saiu poder, algumas traduções. Ele sabia que era mulher, tanto é que ele usa para haver
quem a tocou, mas ele queria que ela se identificasse. Ele queria que ela o quê? Dissesse, fui eu. Ele queria que ela mostrasse para as pessoas que estavam ali o que ele tinha feito, que olhasse para ela e reconhecesse que a partir daquele momento ela não era mais uma mulher impura, ela era uma pessoa transformada pelo Espírito Santo de Deus. E aqui eu coloquei: quantas vezes em nossas vidas achamos que Deus não está nos vendo ou nos escutando? Quantas das vezes nos sentimos assim, achando que Deus é como se Deus estivesse nos dando as costas para a nossa situação? Na verdade, Ele nos vê, irmãos, a cada momento. Mas Ele quer que você tome 3 atitudes que essa mulher tomou. Primeiro, humilhar-se diante de Cristo. Segundo, prostrar-se diante dele. E principalmente, contar-lhe a verdade. Ela se jogou ao chão, né? Porque aqui diz, né, que ela prostrada. A pessoa que se prostra, ela vai ao chão. A pessoa que se prostra, a gente vê na história, era diante dos reis, né? Sinal de autoridade, ou no sentido de reconhecer que aquele que está à sua frente é totalmente superior. E foi nisso que ela pensou. Ela se prostra porque ela reconhece que aquele que está diante dela era o Senhor Todo-Poderoso, porque ela já sabia que estava curada. Somente ela e Cristo sabiam o que tinha acontecido. E ela sabia que ela tinha sido curada naquele momento. Por isso que ela se prostra diante de Deus. Precisamos nos prostrar diante do Senhor. Precisamos nos humilhar perante o Senhor. E acima de tudo, irmãos, abrir o nosso coração e contar a verdade. Ah, mas Deus já conhece meu coração. Para que eu preciso falar? Ele quer que você fale. Ele quer que você converse com Ele. Exponha o que está no seu coração. Quantas das vezes nós filhos, né? Os pais, a mãe principalmente, às vezes o filho faz alguma coisa, a mãe já sabe, mas ela passa aquele dia inteiro sem perguntar, sem falar nada, porque ela quer que o filho chegue o quê? E conte. E ali ela vai o orientar, vai ajudar, vai confortar, vai puni-lo, seja o que for. Deus quer que a gente conte a Ele toda a verdade que está se passando em nosso coração. Por quem e como você quer ser visto? Ali eu coloquei: você quer ser visto pela multidão como impuro, rejeitado, doente espiritualmente ou apenas mais um na multidão? Essa é a nossa escolha: ser visto pela multidão ou ser visto por Cristo como filho, curado espiritualmente e salvo. Aqui, quando ela chega e conta toda a verdade, no versículo 34, Jesus diz o seguinte: e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Eu pesquisando, eu estava vendo na Bíblia, nos milagres de Jesus, essa é a única vez que ele chama alguém de filha, uma mulher de filha. Tem uma outra passagem que ele fala filha de Abraão, mas ele chama de filha. Por que isso? E eu estava vendo o seguinte: quando ele a chama de filha, ele está restaurando tudo que aquela mulher perdeu, principalmente a sua identidade. Ela já não sabia mais o que ela era, porque ela era abandonada por toda a sua família, era abandonada pela sociedade. E quando ele a chama de filha, é como se ela, né, eu acredito que naquele momento ela deve ter olhado para Cristo, né, e falou: meu Deus, filha, eu, né? E ele fala: filha, a tua fé te salvou. E ali ele está restaurando tudo que ela perdeu. E nós, hoje, Deus está querendo te chamar de filho, Deus está querendo te chamar de filha. Ele quer restaurar a sua vida, Ele quer restaurar tudo que você acha que perdeu, seja espiritualmente, ou seja materialmente, no caso família, né? Até mesmo emprego, o seu espaço dentro da sociedade. Ele quer mudar a sua história.
Então nós precisamos permitir que Ele nos chame de filho, né? Entregando o nosso coração a Ele. Jesus te convida a ir em paz. Versículo 34, né, que eu também li, no final fala assim: vai em paz e ser curada deste teu mal. A paz não depende da situação, mas de entrega. Você pode estar passando por um grande problema. Você pode estar passando por uma situação que você acha que não tem solução, não acredito como ela. Mas Cristo está aqui para te dizer: vai em paz. A paz de Jesus. Em Filipenses 4:17 diz o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Irmãos, essa paz que Cristo dá não tem explicação. É um conforto tremendo. Não tem a ver com a paz do mundo, que é passageira, né? Dura pouco tempo, uma parte do ano, da vida. A paz de Jesus, em meio às tribulações, Ele excede todo o nosso entendimento. Não existe explicação para essa paz. E a partir do momento que Deus, Cristo, né, diz a essa mulher: vai em paz, eu acredito que ela não queria nem sair dali, acho que ela queria ficar ali com Cristo, porque ela sabia que a vida dela foi toda transformada pelo fato dela ter sido curada, pelo fato dela ter sido chamada de filho naquele momento. E aqui eu coloquei o seguinte: ela entrou anônima na multidão, mas ela saiu conhecida. Todos que estavam ali reconheceram aquela mulher. Ela entrou doente, mas saiu curada. Ela entrou com medo, mas saiu em paz. Não foi a multidão, não foi o toque físico que a salvou, foi a fé que a levou até Jesus e a curou. Se ouvir falar de Jesus, se você avançar, se você tocar nele, o fluxo do que você passa em sua vida vai cessar. O fluxo da sua vida, irmãos, da minha vida, se eu tomar atitude, se eu tiver propósito, mas principalmente se eu tiver fé nesse Deus tremendo, eu vou saber quem sou eu no meio da multidão. Amém, irmãos?